Fala sangue nos olhos, vamos para mais uma aula prática com o nosso método sangue nos olhos. Dessa vez, a gente vai fazer todas as questões que já caíram no Revalida sobre diabetes gestacional. Se você está vindo lá da aula teórica, eu tenho que te confessar uma coisa. Eu espero de todo o meu coração que você tenha amado a aula, né? Eu fiz com muito carinho, mas só ver a aula teórica não vai fazer de você um médico revalidado. Infelizmente. Por quê? Ali a gente deu a parte básica do tema. Para você fixar esse conteúdo, você precisa fazer questões. E eu ainda dividiria em três blocos de trabalho. Primeiro é ver a aula teórica, de preferência com nós, sangue nos olhos, né, que a gente facilita essa caminhada, a gente dá só um ponto direto ali para você chegar no dia da prova sabendo tudo. Segundo bloco de trabalho é baixar esse simulado e antes de ver eu te ajudando questão por questão, é você tentar fazer sozinho, porque aí você vai ver onde que você está errando, onde que você ainda não conseguiu entender esse tema. Depois de fazer o simulado e vir aqui comigo para a gente responder juntos, para você entender quais foram os seus erros, finalizando essa aula, esse simulado, eu te daria um conselho de fazer um tome nota ali ou um flashcard com os tópicos da aula que você errou no simulado e ficar revendo dentro dessa mesma semana. Só assim você vai conseguir chegar no dia da tua prova e rir na cara da prova do INEP. Você vai rir. Então, conselho que eu dou para você é: não fica só assistindo aula. Pratica, faça questões e se coloque à prova. Não clica aqui no play e assiste eu fazendo questão por questão. Faça você primeiro. Depois você volta aqui, que eu, com todo o carinho do mundo, vou te orientar questão por questão. Então, já sabe o que fazer agora, né? Respira, sangue nos olhos, baixa essa apostila do simulado, tenta responder sozinho e depois volta aqui comigo. Vamos começar fazendo a questão número 1 da prova de 2017 do Revalida. Olha só. Uma gestante com 37 semanas de idade, com gravidez de 8 semanas, confirmada por ultrassonografia realizada há uma semana, comparece à tua unidade básica de saúde para iniciar o pré-natal. Como antecedentes familiares, cita o pai e a mãe como portadores de diabetes mellitus, ambos em tratamento com hipoglicemiantes orais. A paciente apresenta resultado de glicemia de jejum de 180 em duas dosagens realizadas em dias diferentes. Nesse caso clínico, a conduta indicada é, aqui tem muita coisa valiosa. A primeira delas é, em uma glicemia de jejum, se o primeiro resultado é maior ou igual a 126, aqui não é diabetes gestacional, aqui é uma overdiabetes, ou seja, essa mulher, ela já tinha diabetes antes mesmo da gravidez. Ela já tem diabetes. Para essa mulher que já tem diabetes, a gente não vai dar uma segunda chance para ela ir para casa, fazer dieta, fazer atividade física, monitorar a glicemia, em 2 semanas voltar. Ela já é diabética. Você já vai colocar nessa mulher um tratamento e aqui a gente volta para a parte teórica, qual que é o tratamento indicado e preconizado pelo Ministério da Saúde para toda mulher gestante com diabetes? Só pode ser uma, é insulina, que está na letra D. Mas seguindo aqui o raciocínio, essa mulher, você dá para ela a insulina, explica como que utiliza e já manda ela para um pré-natal de alto risco. Ela precisa ser acompanhada em um local especializado, certo? E outra dica muito importante, essa questão ela trouxe aqui, ó, 2 dosagens, mas a gente sabe que na mulher gestante, apenas um resultado alterado já é igual a diabetes. Você não tem que repetir o exame, tá? Então, olha a quantidade de coisa que a gente aprendeu em uma questão do Revalida. É muita coisa. Então, deu o resultado na glicemia de jejum maior ou igual a 126, essa mulher não tem diabetes gestacional, ela tem overdiabética. Ela já tem diabetes antes mesmo de ser grávida, ela só não sabia, certo? Vamos para a segunda? Olha, a segunda, você pode ler tudo, mas aquela dica sangue nos olhos que só os nossos alunos sabem. Tenta focar na última frase. Considerando esses resultados, a que risco o feto dessa paciente está sujeito? Aqui já vai te guiar para o que a questão quer de você. Revalida é conhecido por ter casos clínicos enormes. A gente se perde lendo um caso clínico muito grande. Então, pega essa dica de ouro de aluno sangue nos olhos.
Começa lendo a última frase da questão, para você saber o que que a questão quer de você. Agora eu sei que essa questão quer saber de mim qual que é o risco fetal. Então vamos ler com mais atenção. Uma paciente de 38 anos, obesa, multípara, descobriu-se que está grávida aos 4 meses. Como não era uma gravidez desejada, ela demorou para iniciar o pré-natal. Na primeira consulta de pré-natal dela, ela já estava com 26 semanas. Lembra que a gente viu que mulheres que demoram para fazer o pré-natal, certo? Quando chega com mais de 20 semanas, a gente não vai brincar de glicemia de jejum. A gente já faz direto o teste oral de tolerância à glicose, com 75 gramas. Lembra disso? Então, aqui, olha o que o médico fez. Ele já fez isso. Ele solicitou o teste oral de tolerância à glicose, com sobrecarga de 75 gramas de destrozol, ou seja, um copão com açúcar, 75 gramas de açúcar. E aí, quais foram os resultados? Em jejum, foi 100 miligramas. Uma hora após ter tomado a garapa, foi 190. E 2 horas após, foi 143. Então, a gente sabe que esse teste de tolerância oral, ele é computadorizado em 3 momentos. Em jejum, antes de tomar a garapa, 1 hora depois e 2 horas depois. E a gente precisa saber esses números, porque são esses números que vai fazer você acertar a questão. E aí a gente viu uma regrinha bem boba, né? A gente viu 92, 2 vezes 9, 180 e 153. Por quê? 3 mais 5 é 8. Então, em jejum, se der 92, é igual a diabética. 1 hora depois, se der 180, se bater na trave, é 180, ela já é diabética. E 2 horas depois, se bater na trave, 153, ela já é diabética. Então, para esse exame ser considerado normal, tem que ser abaixo desses números. Se em jejum deu 91, ela não é diabética, segue o pré-natal normal. Se em 1 hora deu 179, ela não é diabética, segue o pré-natal normal. Agora, qualquer resultado que bater na trave desses valores aqui já é igual a diabetes gestacional. Então, concorda comigo que ela bateu na trave 2 vezes? 1 hora, 190, e 2 horas, 143. Ela teve 2 resultados alterados. Lembrando que para ser considerada uma mulher diabética, né, grávida diabética, basta um resultado alterado. Então, o que o caso clínico quer saber de você? Essa mamãe diabética, qual que é o risco fetal? Qual que é a principal complicação fetal relacionada a mulheres diabéticas? Aí, você olha as opções, olha só: restrição de crescimento intrauterino, malformação do tubo neural. Espina bífida e malformação do tubo neural está mais relacionado ao ácido fólico, né? Digenésia sacral. Agora tem um bonitão aqui, ó, que é macrosomia. Por quê? Porque a insulina é um hormônio anabólico. Então, pensa no homem da academia, anabolizante, ele toma para ele ficar grandão. Então, a glicose que está no sangue da mamãe, por ela ter diabetes, é mandada para o sangue do bebê. Quando o bebê recebe muita glicose, ele começa a produzir ele mesmo. O pâncreas do bebê começa a produzir insulina. Só que a insulina é anabólica, por isso que o bebê vai ficar com o corpo bem grandão. Na maioria das vezes, essa mulher não vai conseguir nem fazer um parto vaginal. Ela tem que fazer uma cesárea eletiva, porque o bebê passa de 4 gramas. E tem mais chance de ter distorcia, né? Distorces ali no canal do parto. Então, gente, questão bem básica sobre riscos fetais, complicações. Vamos para a questão número 3? Primigesta, com 36 anos de idade, com 26 semanas, comparece à tua unidade básica de saúde. Ela nega queixas, tem a situação vacinal atualizada, sorologia do segundo trimestre negativa e procura checagem do resultado do teste oral de tolerância à glicose, realizado há uma semana. O resultado da glicemia, vamos anotar, coloca aí do ladinho. Em jejum, deu 90, e o médico hoje pede o teste oral de tolerância à glicose. E aí, hoje, o teste oral de tolerância à glicose deu, em jejum, 85, 1 hora depois, 192, e 2 horas depois, 180. Opa, bateu na trave aqui e bateu na trave aqui. Porque os valores, para serem considerados normais, tem que ser em jejum abaixo de 92, 1 hora abaixo de 180 e 2 horas abaixo de 153. Então, ela teve 2 resultados alterados.
Essa mulher, ou seja, com relação a esse caso, quais são, respectivamente, o diagnóstico e a conduta, essa mulher, ela já é considerada uma mulher com diabetes gestacional. E hoje mesmo eu preciso mandar ela para um pré-natal de alto risco, certo? Olha só. Letra A, diabetes estacional não detectado? Não, foi detectado. Letra B, diabetes mellitus gestacional, solicitar início na unidade de saúde familiar da insulinoterapia? Calma. Ela é considerada diabetes gestacional, mas ela não tem que iniciar de imediato a insulina. Eu posso fazer aquele tripé de tratamento, lembra? Que era dieta, atividade física e fazer uma monitorização, monitorar a glicemia dela, capilar, né, com o teste rápido, por 2 semanas, ou seja, 14 dias. Após essas 2 semanas, ela volta. Se tiver 2 tomas alteradas, aí não tem para onde correr, ela vai iniciar o tratamento com a insulina. Mas a gente tem tempo ainda. Lembra que na aula eu dediquei um tempinho só para falar de conduta. E a única mulher que a gente já tem que mandar para casa com a insulinoterapia é aquela que tem overdiabética. Toda mulher que é considerada diabetes gestacional, a gente dá uma segunda chance para ela. Então aqui está errado mandar já a insulina. Letra C, diabetes mellitus gestacional, manter acompanhamento longitudinal na unidade básica de saúde e encaminhar a paciente para o pré-natal de alto risco. Tá perfeita. Mas, aqui tá faltando coisa, mas conduta, que é dieta, atividade física e monitorização, certo? Letra D, diabetes mellitus? Não, ela tem uma diabetes gestacional, é própria da gravidez. Depois da gravidez, a gente vai fazer a monitorização para ver se ela volta com os valores normais de glicemia, certo? Então, aqui, terceira questão de 2022, letra C, e eu ainda completaria do ladinho a tua conduta, dieta, atividade física, mais monitorização por 2 semanas. Mas hoje ela já é mandada para o pré-natal de alto risco. Vamos para a quarta? Para você que é meu aluno, você sabe que esse computador significa desatualizado. E tá aí o grande problema de quem estuda para o Revalida sozinho, sem um acompanhamento e um direcionamento. E quando a gente coloca uma questão desatualizada, é exatamente pensando em você, que vai fazer a prova esse ano. Esse ano, essa alternativa estaria correta de acordo com o gabarito da prova? Não, porque hoje o rastreamento de mulheres grávidas com diabetes já mudou. Vejam que essa questão caiu no Revalida de 2015. Em 2015, sabe o que que o Ministério da Saúde falava? Faça a glicemia em jejum. Deu normal? Essa mulher tem fator de risco? Se ela tiver, hoje ainda a gente vai fazer um teste oral de tolerância à glicose. Então, antigamente, você fazia o teste oral na mesma consulta. Hoje, a gente sabe que fez na primeira consulta a glicemia de jejum, deu normal, eu volto a rastrear no segundo trimestre, entre 24 e 28 semanas, certo? Então, é diferente, e isso você precisa ter em mente para fazer o Revalida esse ano, juntamente com todas as atualizações que estão, sendo cobrados, tá. Por isso que eu tenho todo esse carinho e esse cuidado de passar para vocês as atualizações. Então vamos fazer a questão e a gente vai pensar se a gente tivesse em 2015 e se a gente tivesse no ano agora, tá. Vamos aqui comigo. Uma gestante de 35 anos de idade, gesta 3, parto 2, com idade gestacional de 12 semanas, comparece à tua unidade básica de saúde para a primeira consulta de pré-natal, trazendo os exames de rotina solicitados pela enfermeira. Nega intercorrências nas gestações anteriores, terminadas em partos vaginais a termo, sendo o último muito trabalhoso, pois o recém-nascido pesava 4.000 gramas, 450, ou seja, o último bebê dessa mulher teve mais de 4 quilos. E isso é igual a macrosomia. E a nível de prova, a gente precisa ligar um alarme para mulheres que tiveram fetos macrossômicos. Isso pode te dar uma ideia de diabetes gestacional. Então, fica aí com essa informação. Nega antecedentes familiares de hipertensão, diabetes, doenças crônicas. No exame físico, ela está bem, corada, hidratada. Tá com a altura e o peso adequado. O exame obstétrico revela útero de tamanho compatível com 12 semanas. Em relação aos exames de laboratório, a glicemia de jejum dela deu 82, abaixo de 85. Então, só relembrando, a glicemia de jejum, que é o nosso padrão ouro para fazer o rastreio de diabetes, precisa dar menos
de 92. Por quê? Porque se der 92 até 125, isso aqui já é diabetes gestacional. Se der 126 ou maior que 126, aí aqui já é overdiabética, tá? Então vocês têm que grudar na cabeça esses números. Esses números precisam ser aprendidos, decorados, enfim, o que você preferir, mas você precisa saber esses números, tá? Aqui deu 82, então eu fico tranquila. Por quê? Porque 82 é abaixo de 92. Essa mulher não tem diabetes. Só que, olha só, diante desse quadro, qual que é a conduta correta em relação ao risco para desenvolvimento de diabetes gestacional? Em 2015, o protocolo que estava vigente fez glicemia de jejum, deu o resultado normal, eu já faço o teste oral de tolerância à glicose. Então, letra A, solicitar teste oral de tolerância à glicose imediatamente, esse aqui era o gabarito na época. Letra B, orientar a dieta e solicitar glicemia de jejum entre 24 e 28 semanas de idade gestacional, essa aqui tá perfeita, mas seria para os dias de hoje, tá? Que não é em 2015. Então, hoje, essa questão seria gabarito letra B. 2015 seria letra A. Olha que perigo. Letra C. Orientar a dieta e solicitar teste oral de tolerância à glicose, caso apresente aumento de peso? Não, ela pode aumentar de peso e, mesmo assim, não ter diabetes. Então, o aumento do peso não vai ser o preditor para fazer esse teste. Letra D. Tranquilizar a gestante, pois o resultado dela e a ausência de diabetes na família descarta totalmente a chance dela ter diabetes gestacional. Isso aqui nem na China, nem na Indonésia, nem em país nenhum, certo? Então, olha que perigoso. Essa questão de 2015, o gabarito é letra A, para a prova de 2015. Para a prova do ano que você for fazer, 2025, 2026, essa questão seria letra B, tá? E aí, aqui seria incorreto ainda, por quê? Porque não é glicemia de jejum, é teste oral de tolerância à glicose. Então, para ser mais eficiente, vamos fazer letra E, orientar dieta e rastrear entre 24 e 28 semanas com o teste oral de tolerância à glicose. Aí sim tá perfeito. Vamos para a quinta? 2020. Uma gestante, no curso da 12ª semana, vai ao ambulatório de obstetrícia referenciado de sua unidade básica de saúde. É você que vai receber essa gestante. Com o seguinte encaminhamento: encaminhe o primigesta com 23 anos de idade por ter apresentado em seus exames de rotina uma glicemia de jejum de 140. Eita, glicemia de jejum de 140. Concorda comigo que 140 é maior ou igual a 126? E isso aqui é igual a overdiabética, ou seja, ela já era diabética antes mesmo da gravidez. No momento, a paciente está assintomática e já trazia um segundo resultado de glicemia de jejum que demonstrava um valor de 148, igual, muito alterado. O obstetra do ambulatório, segundo as recomendações mais atualizadas da OMS e da Sociedade Brasileira de Diabetes, deve. Então, letra A, solicitar teste de sobrecarga oral. Gente, a paciente já é diabética. Eu ainda vou dar um copo cheio de açúcar para ela? Pelo amor de Deus, isso aqui tá errado. Letra A e letra B você já tira de uma cacetada só. Letra C. Diagnosticar paciente com diabetes mellitus prévio à gestação e iniciar o tratamento adequado com a insulinoterapia. Então, letra C, sem dúvidas. E você ainda agrega aqui, qual que é o tratamento adequado? A insulina. Nada de indicar metformina para essa mulher. Metformina não é segura na gravidez, certo? Letra D. Diagnosticar paciente com diabetes mellitus e iniciar tratamento adequado. Então, diabetes mellitus gestacional? Não, ela é overdiabética. Ela já tinha diabetes antes da gravidez. Essa é a diferença, tá? Vamos para a sexta? Uma mulher com 36 anos, secondigesta, com 27 semanas, está realizando pré-natal na tua unidade básica de saúde. Ela relata que a sua primeira gestação transcorreu de forma tranquila e o seu filho nasceu maravilhosamente bem, com 4,2 kg. Opa, o que é isso aí? Macrosomia. A prova quer que você pense em diabetes, tá? No exame obstétrico, tá tudo ok. Ela realizou uma glicemia de jejum na primeira consulta com resultado de 83. O resultado 83 está dentro do parâmetro normal. Lembra que a glicemia feita na primeira consulta, abaixo de 92, ou seja, 91, é igual a normal. E a gente volta a fazer o quê? Repetir o exame entre 24 e 28 semanas. Então, vamos ver qual opção tem isso. Letra A.
Realizar manejo expectante, já que apresentou glicemia normal, portanto não tem risco, jamais. A gente segue rastreando essa mulher. Repetir a glicemia de jejum com 28 semanas e, caso seja normal, refazer o exame com 34 semanas? Não. Letra C, realizar exame de hemoglobina glicada, a gente viu que jamais você vai indicar hemoglobina glicada para a mulher, porque não entra dentro dos exames de rastreamento. É glicemia de jejum na primeira consulta, se ela for feita antes de 20 semanas, ou um teste oral de tolerância à glicose com 75 gramas de destrosa, se for feita entre 24 e 28 semanas, tá? Letra D, solicitar teste oral de tolerância à glicose com 25 gramas com 28 semanas, tá perfeito, é essa a opção. A letra D, para ficar mais perfeita, seria entre 24 e 28 semanas. Mas como a gente não pode brigar com a prova, a gente tem que aceitar o que a prova está nos colocando a nosso dispor, então a questão 6 da nossa apostila gabarita letra D. Letra E, solicitar dosagem de glicemia pós-prandial com 34 semanas. Gente, 34 semanas o bebê já está quase nascendo. O que que vai mudar o meu rastreamento em 34 semanas? 34 semanas é na mulher da HIV positiva, para você saber a conduta, a via de parto. Vamos agora para a sétima questão, uma questão de 2022. Olha só, uma paciente com 30 anos de idade, gestante pela terceira vez, comparece ao centro de saúde para acompanhamento do pré-natal. Relata que os outros dois partos foram normais, há 10 e 8 anos, e não houve nenhuma intercorrência. Não tem nenhuma doença diagnosticada e refere apenas sintomas típicos do início da gravidez, enjoo e sonolência. Ela está com 13 semanas e apresenta resultados dos exames de pré-natal anteriormente solicitados, entre eles, olha só, glicemia de jejum com 132. Gente, esse resultado de 132 é maior ou igual a 126, e isso significa que ela é diabética. Não tem mais para onde correr. Então, o que que você tem que fazer? Letra A, encaminhar a gestante para pré-natal de alto risco, já que se trata de uma diabetes mellitus gestacional. Olha como um simples descuido e você não ler com atenção faz você errar questões básicas. Eu bato muito na tecla. A maioria de vocês erram questões que vocês sabem responder, mas pela ansiedade do dia da prova, pela pressão, por querer responder logo rápido ou por ficar muito emocionado porque é um tema que a professora Raíssa deu e você sabe de tudo, você acaba deslizando na banana. Você não vai deslizar, você sabe que é diabética. Se ela é diabética, não é diabetes mellitus gestacional, é antes. Olha a letra B, que é o nosso gabarito. Encaminhar a gestante para pré-natal de alto risco, sim, pois se trata de uma diabetes mellitus prévio à gestação. Essa é a opção correta. Cuidado. Vamos lá para a oitava. Outra questão desatualizada. Daí o bom de ser sangue nos olhos. Eu já estou te falando que essa questão está desatualizada. A gente já vai discutir por que ela está desatualizada e como que seria a melhor opção para o dia de hoje. Uma mulher com 35 anos, obesa, gesta 2 parto 1, aborto zero, atualmente está gestante de 14 semanas, vem à tua consulta do pré-natal, porque você já é um médico revalidado e vai receber ela aqui no Brasil com o seu CRM, uma palmas para você aí. E ela trouxe o quê? Ela trouxe o resultado de glicemia de jejum com o resultado de 90. Ok, 90 é igual a menos de 92. Então, aqui está o resultado normal. Tem histórico obstétrico de filho macrossômico, nascido com 37 semanas e 5 dias. Nesse caso, além da orientação dietética para prevenção de ganho de peso anormal, a conduta apropriada é o que eu falei para vocês, em 2000, até 2015, o Ministério da Saúde falava: fez o teste de glicemia de jejum, deu normal? Hoje mesmo, se ela tiver um fator de risco, ela vai passar por um segundo teste, que é o teste de sobrecarga de glicose, o teste oral. Então, naquela época, essa paciente faria hoje mesmo. Porém, hoje, essa mulher seguiria pré-natal normal e com 24, 28 semanas, eu faria o teste oral de tolerância à glicose. Então, olha só, letra A. Internação para realizar perfil glicêmico e realização de ecografia pelo alto risco de má formação. Então, hoje ela não é diabética, então não vou internar. Então, letra E também, não vou internar. Letra D, realização de teste oral de sobrecarga de glicose. E se normal, está afastada a possibilidade dela de ter diabetes gestacional, isso aqui jamais, você nunca vai marcar. Letra C, realização de teste de sobrecarga da glicose, se alterado, introdução da insulina. Ainda não. Você vai introduzir a insulina após ela fazer dieta, atividade física, certo? Letra B, que é o nosso gabarito, para aquela época,
realização de teste de sobrecarga de glicose, ainda hoje, e, se normal, reavaliação de acordo com a idade gestacional. Então, essa aqui era o nosso gabarito em 2011, certo? Hoje em dia, seria letra F, rastrear novamente entre 24 e 28 semanas com um teste oral de tolerância à glicose, 75 gramas. Esse aqui seria o nosso gabarito se a prova fosse hoje, certo? Vamos para a nona? A nona, você pode até ler tudo que você, se você quiser. Eu vou direto ao ponto. Nesse caso, a conduta recomendada para rastreamento e para definição da presença ou não de diabetes gestacional é realizar o teste oral de tolerância à glicose com. Aí você vai direto. É 100 gramas? Não. É 75? Sim. Eu faço entre 22 e 28 ou entre 24 e 28? Entre 24 e 28. Então, questão bem fácil sobre definição do que é o teste oral de tolerância à glicose. E olha que foi uma questão muito recente, uma questão do ano de 2023. A questão 10, eu preciso pedir permissão para o bloco de pediatria, para o nosso professor de pediatria. Eu quis colocar essa questão de pediatria aqui, porque ela tem muita relação com a mamãe diabética. Então, vamos responder ela aqui comigo. Um recém-nascido a termo, com 6 horas de vida, peso 4 quilos e 200 gramas, então ele é macrossômico, é internado em alojamento conjunto. Sabe-se que sua mãe possui o diagnóstico de diabetes estacional. Considerando-se o risco do recém-nascido desenvolver um quadro de hipoglicemia neonatal, a gente viu isso na aula, é um risco do bebê, até porque, pensa aqui comigo, enquanto o bebê está na barriga da mamãe diabética, ele está recebendo isso, ele tá recebendo glicose, glicose, glicose. O pâncreas dele está produzindo insulina. Quando ele nasce, você corta o cordão umbilical, ele para de receber aquela quantidade absurda de glicose. Só que o pâncreas dele segue produzindo muita insulina. E aí ele começa a ter esse quadro de hipoglicemia neonatal. Então, cuidado, é um risco, certo? E aí, sobre isso, a conduta inicial correta deve ser: vamos de trás para frente. Letra D. Iniciar a reposição de glicose venosa caso o paciente esteja letárgico ou com crise convulsiva. Então, quer dizer que eu vou começar a glicose só se ele convulsionar. E não pode ser outra causa? Ele não pode convulsionar por uma febre? Não, antes de eu colocar glicose numa crise convulsiva, eu preciso descartar outras causas. Eu preciso fazer uma monitorização para ver a glicemia dele. Não é porque ele nasceu de uma mãe diabética e está convulsionando que eu vou papocar glicose endovenosa nele, senão eu posso piorar o quadro dele. Letra C. Realizar a reposição de glicose venosa caso a glicemia capilar seja menor ou igual a 60. Aí aqui é um termo que vocês vão ver em pediatria. A gente só faz reposição de glicose se a glicemia do bebê for menor ou igual a 25 miligramas por decilitro. E aqui, ó, tem indicação de glicose endovenosa no recém-nascido. Assintomático com glicose maior que 25, assintomáticos com glicemia menor que 26, no caso aqui, endovenoso. Se for assintomático com glicemia maior que 25, simplesmente na amamentação ele vai aumentar essa glucose. E no caso sintomático, também vou dar glicose endovenosa, certo? Então, quando que eu vou indicar glicose para o bebê que está sintomático? Quando tiver abaixo de 25, tá? Então, por isso que a nossa letra C está errada. Olha a letra B, que absurdo. E eu preciso que você entenda que isso aqui é um absurdo, porque você tem que entender como é o jeitão da prova do Revalida. A maioria das questões do Revalida você descarta só por bom senso. Essa questão é uma questão de bom senso. Você não precisa saber o tema muito profundamente para responder essa questão. Olha a letra B. Administrar fórmula infantil de forma complementar ao aleitamento materno. Sabe quando que você vai marcar uma alternativa dessa na prova do INEP? Jamais. Só quando você estiver diante de contraindicações absolutas e relativas, como é o caso de um HIV, como é o caso de uma tuberculose na mamãe. E letra A, que é a nossa opção correta, que é de bom senso, monitorizar a glicemia capilar para avaliar se o paciente apresenta esse quadro. Então, olha como é simples, bom senso.
Vamos agora para a questão 11 de 2024.2. Olha só, uma primigesta de 41 anos, com idade gestacional de 20 semanas, vai à consulta de pré-natal para levar seus exames de rotina, sem apresentar nenhuma queixa. Seu exame físico está normal, os batimentos cardiofetais do bebê estão normais, o fundo uterino também está normal. Ao checar os exames, a médica observou que a glicemia de jejum dela estava 110. Vamos dar uma repassada aqui? Se tiver entre 92 e 125, é um resultado. Ela está com diabetes gestacional, própria da gestação, tá? Se tiver acima ou igual 126, ela tem overdiabetes. O que significa isso? Ela não sabia que era diabética, mas ela já é diabética antes da gravidez. Aqui, a conduta é alto risco, pré-natal de alto risco e insulina, na hora. Se tirar entre 92 e 125, a gente ainda dá uma segunda chance para essa mulher. Olha só, o seu resultado é de diabetes. Porém, vamos dar 2 semanas para o seu corpo se adaptar com essas mudanças. Vamos fazer um tratamento em forma de tripé: dieta, atividade física e mais monitorização, pelo menos 4 tomas por dia, em jejum, 1 hora antes do café da manhã, 1 hora antes do almoço, 1 hora antes do jantar. Ou pode ser 1 hora depois também, preferencialmente 1 hora antes, certo? Aí você vai escrever tudo e você vai trazer para mim dentro de 2 semanas. E aí eu vou avaliar se você é diabética ou não. E se cair menor de 92, ou seja, 91 para baixo, aí essa mulher é considerada normal e ela vai voltar entre 24 e 28 semanas, para você fazer o quê? O rastreamento com teste oral de tolerância à glicose. No caso dessa paciente, bateu aqui, ó, no meio, 110. Significa que ela tem diabetes gestacional, porém a gente pode dar uma oportunidade para ela. Então vamos aqui. Diante desse quadro, a conduta adequada é: letra A, realizar teste oral de tolerância à glicose com 75 gramas, entre 30 e 34. Primeiro, que eu não vou fazer um teste oral de tolerância à glicose numa paciente que já tem diabetes. E segundo, que esse teste ele só é feito para pacientes que tiraram um número menor ou igual a 91, e eu vou fazer entre 24 e 28 semanas. É por isso que a letra A e a letra B tá errada. Letra C, iniciar o uso de insulina. Aqui eu não vou iniciar o uso da insulina porque ela não é over diabética. E eu só inicio a insulina de imediato se ela fosse over. Ou no caso, se daqui a 2 semanas ela volta e os resultados dela seguem todos alterados, certo? Aí eu vou fazer a insulina. Letra D, iniciar tratamento com dieta pobre em carboidrato, atividade física e perguntar e pedir para ela retornar em 2 semanas, pois ela apresenta um diagnóstico de diabetes gestacional. Aqui é igual àquela segunda chance, tá? Gente, qual que é o meu conselho? O tema diabetes estacional tá aqui, ó, nesse post-it. Copia isso aqui, anota no post-it, cola na parede e revisita essa informação algumas vezes dentro da tua semana. Desse jeito, você não vai errar nenhuma questão desse tema. É só muita atenção e saber esses números aqui, tá bom? Essa foi a nossa última questão do simulado de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Aqui tá o gabarito no final da apostila. Beijão e a gente se vê na nossa próxima aula com muito sangue nos olhos.